estar aqui com o Senhor. Que alegria, pastor Hermínio, estar aqui contigo também. Deixa eu falar para vocês, já trabalhei com o pastor Hermínio. O pastor Marino foi e continua sendo meu chefe. Trabalhamos juntos um bom tempo aqui na América do Sul. Eu fui Ele como empregado para pagar salário dele, só isso, viu? Muito obrigado, pastor Marino. Que alegria vê-lo e que alegria ver tanta gente querida aqui, tantas pessoas especiais, mais quase 160 computadores ligados aqui no Zoom, sem contar o pessoal do YouTube. Nós Vai estamos. chegar a 200, pastor, vai chegar a Amém, 200. amém. Nós estamos também no YouTube de vocês aí e também está no meu canal do YouTube. Estamos ao vivo agora em pelo menos dois canais de YouTube e a nossa intenção é justamente levar o Evangelho a mais pessoas possível, não é? Eu quero também agradecer a Kelly Cristina, que durante o dia nos ajudou também, sob a indicação aí do pastor Marino. Obrigado, viu, Kelly, por sua ajuda, por seu apoio, e é por isso que nós estamos conseguindo fazer essa transmissão cruzada. Bem, eu estou na minha casa, como eu acho que vocês todos estão em casa também, e aqui é o meu escritório, né? E daqui eu transformei num púlpito, e daqui eu faço muitas pregações nesse período de pandemia. Bom, sem mais delongas, eu quero só agradecer ao distrito Capão da Embuia, todo o distrito, todos os irmãos, todas as igrejas desse distrito do pastor Hermínio, pelo convite e o espaço a mim dado. Bom, eu gostaria agora de dizer para vocês que o tema de hoje, o título do meu sermão hoje é O Melhor Está por Vir. Esse é o título da mensagem de hoje. Mas, antes de eu abrir a Bíblia, eu tenho uma convidada especial. Eu tenho uma convidada especial que está aqui, que é a cantora Melissa Barcelos. Melissa, você está por aqui? Vamos ver se a Melissa está por aqui e se eu consigo falar com ela. Alô, Melissa? Não estou vendo a Melissa por Alô? aqui. Oi, Melissa! Desmutaram o meu microfone? Agora sim. Ô, Melissa, tudo bem? Oi, Pastor Luiz, que prazer estar com você aqui nessa programação de hoje. Que honra para mim, que alegria. E muito feliz também por poder rever um amigo também, outro amigo, né, o pastor Marino, que através da vida dele, hoje eu estou aqui, eu tenho certeza disso, ele foi um instrumento de Deus, junto com o pastor Cléo Fortes, naquela época, lá nos idos de 1999, por aí. A única Então, assim... coisa certa que eu fiz, Melissa, na vida. Que ótimo. Você continua alegre, sempre com essa disposição, né, pastor Marino? Obrigada pelo teu carinho, por esse privilégio de hoje poder fazer parte da gravadora Novo Tempo, né? Que naquele tempo lá você indicou para o pastor Cléo para gravar o meu primeiro álbum. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido chamada pelo pastor Luiz hoje para estar aqui hoje com vocês nessa noite. Olha, Melissa, eu não sabia dessa história, Nós mas... é que estamos felizes. Nós é que estamos felizes, Melissa. Obrigado, obrigado. Que história bonita. Valeu o investimento. Que testemunho Valeu, né, bonito. pastor? Foi ótimo. Valeu a pena. Ô, Melissa, você é natural de que lugar do Brasil? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Novo Hamburgo. Olha, então nós estamos aqui com o pessoal do Sul, né? Que é Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, os três estados do Sul, e a cantora convidada também é do Sul. E assim nós estamos muito felizes, viu, Melissa, de ter você aqui. E eu queria que você cantasse uma música no começo agora e depois no final que você cantasse uma outra, tá bom? Tá certo. Pode ser? Essa E você música... fale um pouquinho sobre a música e depois nós já vamos ouvir. Tá ok. Essa música, ela foi composta pelo cantor Ralph Welton. Ela fala sobre o querer de Deus, né? A oração que Jesus fez ao Pai, pedindo que Deus fizesse a vontade dele, né? Que se faça a tua vontade em mim. Então, nós, como cristãos, nós precisamos orar como Jesus orou.
e dizer, Senhor, por onde forem os nossos pés, por onde tocarem as nossas mãos, que tu sejas visto pelas pessoas através de nós, dos nossos atos, porque o Senhor é para agir em nós, que nós possamos refletir isso, fazendo bem para as pessoas, pregando a palavra de Deus, e eu tenho muita alegria, pastores, de poder ser um instrumento de Deus, e poder ter o apoio de pessoas queridas, ministros do Senhor também, que me fizeram chegar até aqui onde eu estou. Então, eu creio que nós temos um grande papel em levar o evangelho, não importa qual função que nós tenhamos, nós somos importantes no serviço para Deus. Então, que Ele possa usar a você, seja submisso, seja humilde em fazer a vontade de Deus, e ore como Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, pediu que o Deus Pai fizesse a sua vontade através da vida dele também. Então, que você hoje possa orar a Deus e pedir que Ele use poderosamente a sua vida. Onde passam meus pés, onde tocam minhas mãos, onde a vida já não tem valor, onde a morte feriu, onde a dor afligiu, eu irei partilhar teu amor. Mesmo que eu não entenda e questione, que o teu nome seja sobre os homens, é o que eu te peço, Pai, é o que eu te imploro, meu Pai, que eles te vejam como vem a mim e reconheçam quem tu és, e que o teu querer se faça em nós. Consolar corações, atrair multidões, é o reflexo dos feitos de tuas mãos. Eu aqui quero ser tua voz e poder anunciar que o teu reino virá. Mesmo que eu não entenda e questione, que tua graça seja sobre os homens, é o que eu te peço, Pai, é o que eu te imploro, meu Pai, que eles te vejam como vem a mim e reconheçam quem tu és, e que o teu querer se faça em nós.
Amém? Amém, amém. Muito obrigado, Melissa, por esta música tão bonita e por sua participação tão especial logo no início. E eu tenho certeza que no final ouviremos mais uma música especial com a nossa querida Melissa. Bom, pessoal, vocês que estão no Zoom aí, estão me vendo aqui, tem Bíblia aí? Se tiver Bíblia, levanta a Bíblia aí para eu ver. E você do YouTube, tem Bíblia aí na sua casa? Levanta a sua Bíblia também. Porque aqui nós vamos realmente estudar a Bíblia, viu? Lembra que o tema... Pastor 214. Oh, amém, 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 amém. Veja, nós vamos estudar a Bíblia mesmo, tanto aqui no Zoom quanto vocês que estão no YouTube. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 e versículo 4. Está bem? Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 4. Eu estou falando e repetindo, porque nós temos pessoas que estão começando a estudar a Bíblia, e temos pessoas também no YouTube que talvez não estavam preparadas com a Bíblia, até pegarem, até abrirem. Então a gente repete um pouquinho, espera um pouquinho, para que ninguém esqueça o texto e para que todos possam abrir a palavra de Deus. Apocalipse 21, versículos 1 e 4. Está escrito assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos aproveitar e ler o verso 5 também. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Até aqui. Daqui a pouco a gente vai ler, quem sabe, mais alguns textos. Mas agora nós vamos ficar com esses 3 versos para começar. Eu queria então que vocês prestassem muita atenção naquilo que nós vamos meditar da palavra de Deus. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida e da felicidade com ele. Antes de Deus criar o ser humano, Deus criou os anjos. A Bíblia não diz quantos anjos Deus criou, mas nós sabemos, baseado na Bíblia, que são milhares de milhares e milhões de milhões. Quando a Bíblia usa essa expressão, é porque não é possível revelar a nós a quantidade de anjos. É muita coisa. Então a Bíblia usa uma expressão assim: milhares de milhares, milhões de milhões. São muitos anjos. E esses anjos, eles foram criados e organizados em categorias. Você tem os anjos mensageiros, os querubins, os serafins e por aí. E a Bíblia também fala que um deles, que era um dos líderes, conhecido como Lúcifer, que significa portador de luz ou anjo de luz, esse anjo tinha uma função elevada no céu. Ele era um anjo que tinha uma posição elevada. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, de 14 a 17, chega a dizer que ele trabalhava ao lado do Monte Santo de Deus. Isto é, a função dele era ao lado do trono de Deus. Algumas pessoas chegam a dizer que depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Lúcifer seria a pessoa de maior importância de cargo no céu. Alguns dizem isso. Mas o fato é que Lúcifer criou um problema no céu. Usou erradamente o seu livre-arbítrio. E ele, usando erradamente o seu livre-arbítrio, ele criou no céu uma confusão, uma batalha, uma peleja, uma guerra. Apocalipse 12, verso 7, fala assim: houve peleja no céu, houve guerra no céu. E essa guerra no céu, conforme registrado em Apocalipse 12, verso 7, foi justamente porque Lúcifer se rebelou contra Deus. Ele começou a cobiçar a posição de Deus e ele começou a achar que ele podia ser Deus. Ele começou a cobiçar a função, a posição de Deus. E com isso ele foi criando no céu um tipo de uma política, no sentido pejorativo da palavra, causando, portanto, na cabeça dos anjos uma baita de uma dúvida. Porque Lúcifer começou a falar mal de Deus,
começou a falar mal do céu, começou a falar mal dos princípios que Deus havia estabelecido. Ele chegou a dizer que Deus não era amor, que Deus não era tão bom quanto parecia, que Deus era um ditador, que Deus era um assassino, que Deus era mau. Ele começou a falar isso. E como Lúcifer, ele tinha uma função tão próxima de Deus, e agora ele começa a falar isso para os anjos, então criou-se uma dúvida. Ou seja, se Lúcifer é tão próximo de Deus e ele fala essas coisas, deve ter alguma coisa aí. Então criou-se no céu esse conflito, esse grande conflito, essa batalha, essa guerra, essa peleja. Então a situação estava complicada no céu. E Deus poderia resolver o problema da maneira que ele quisesse, porque ele é Deus. E algumas pessoas dizem assim, e por que Deus não matou Lúcifer na hora, não fulminou? Aí pronto, acabaria o problema ali mesmo. Parece que essa seria a solução, parece, mas não era. Sabe por quê? Porque se Deus matasse Lúcifer na hora da rebelião dele, estaria, entre aspas, confirmada, entre aspas, que as acusações dele eram verdades. Ou seja, se Deus mata Lúcifer, os anjos poderiam pensar ou dizer, eu acho que Lúcifer estava certo, olha aí, Deus matou, acabou de matá-lo. Então Deus é um Deus assassino, é um Deus mau, é um Deus carrasco, é um Deus que não admite pensamento contrário ao dele. E criou-se então essa situação. Então Deus é muito sábio para errar. E o que Deus fez? Deus chamou Lúcifer, conversou com ele, deu chance, oportunidade várias vezes, em vários momentos. Ele não quis, não quis, não quis e não quis. Então Deus o expulsou do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus. Essas estrelas são os anjos. Apocalipse 12, versos 3 e 4, fala que o dragão, que é uma expressão figurativa para Satanás, para Lúcifer, o dragão com a sua cauda é uma expressão apocalíptica para falar do engano, da mentira, da falsidade. Então, diz assim, o dragão com a sua cauda, isto é, o diabo com a sua mentira, com o seu engano, com as suas artimanhas, ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos. Então veja, Deus o expulsou do céu, o Lúcifer e um terço dos anjos. Esse um terço que foi expulso com Lúcifer, hoje são os demônios. E o Lúcifer é o diabo, é Satanás, é o inimigo de Deus. E o inimigo com esse um terço de anjos veio para cá, ou vieram para cá. E quando Deus criou Adão e Eva, o Lúcifer estabeleceu um plano de levar Adão e Eva ao pecado. Ele aplicou em Adão e Eva a mesma estratégia que ele aplicou no céu e conseguiu desvirtuar um terço dos anjos. Ele aplicou a mesma estratégia para Adão e Eva. E Adão e Eva também desobedeceram a Deus e acabaram fazendo a vontade de Lúcifer. Só que Lúcifer, depois que ele foi expulso do céu, ele não apareceu mais para as pessoas do jeito que ele realmente é. Lúcifer passou a aparecer para as pessoas usando disfarces, usando médiums. Médium quer dizer um intermediário, usando alguém como intermediário. Lá no Éden, ele usou uma cobra, uma serpente. Ele não apareceu como ele realmente é. Entendeu? Então o diabo, até hoje, ele não aparece como ele realmente é. Ele aparece através de uma filosofia, através de uma ideologia, através de um ser, ou de um ser humano, ou de alguma coisa. E atrás dessas coisas, ele vai estabelecendo as suas ideias. Foi o que ele fez lá no Jardim do Éden. Então Adão e Eva pecaram. Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram no engodo, nas artimanhas, na arapuca que o diabo armou para eles. E quando Adão e Eva pecaram, atenção, quando Adão e Eva pecaram, o problema então foi estabelecido na terra. É como se o diabo tivesse colocado um vírus em Adão e Eva. É como se o pecado fosse um vírus. Usando a linguagem agora da pandemia. Entendeu? Então o diabo implantou em Adão e Eva o vírus do pecado. E a primeira reação do casal foi ter medo de Deus, vergonha de Deus, se afastou de Deus e passou a fugir de Deus. E até hoje isso acontece conosco. Já perceberam?
Muitas pessoas têm medo de Deus, medo da Bíblia, medo da igreja, medo do batismo, medo de mudança de vida, medo de ser membro de uma igreja. As pessoas têm medo. E outra coisa, o ser humano hoje é pecador, nós somos pecadores, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Consequentemente, o nosso desejo não é para as coisas de Deus naturalmente. O nosso desejo é um desejo carnal, é um desejo material, é um desejo horizontal, é um desejo que está mesclado com a pecaminosidade. Você entendeu? Algumas pessoas, por exemplo, para estarem aqui conosco, tiveram que fazer um esforço, fazer ajustes, teve que fazer algumas mudanças, talvez tiveram algum contratempo. Ou seja, não é fácil você parar e ficar 1 hora estudando a Bíblia, ainda mais por Zoom, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou de outra maneira. Quando você vai à igreja, percebe que não é tão fácil ir à igreja sempre. Você pode ir 1 vez, pode ir 2 vezes, mas frequentar assiduamente é um desafio. É um desafio muito grande porque o ser humano é pecador. E Adão e Eva se afastaram de Deus, tiveram medo de Deus, fugiram de Deus, se esconderam de Deus. E aí o que aconteceu? Gênesis 3, verso 9, diz que Deus chegou no jardim do Éden e não viu Adão e Eva no ponto de encontro. Então Deus pergunta em Gênesis 3:9, Adão, onde estás? E essa pergunta, Adão, onde estás? É uma pergunta que denota movimento, que mostra um Deus em movimento. É como quando eu chamei a Melissa Barcelos e ela não entrava, eu falei assim, a Melissa está aí? Onde está a Melissa? Porque eu não estava vendo a Melissa, não estava escutando a Melissa. Então veja, eu estava procurando a Melissa. Aí ela então apareceu e falou, agora sim estou aqui. Então Deus, quando foi procurar Adão e Eva não estavam no ponto de encontro. E Deus começa a procurar Adão e Eva. Veja, a expressão procurar é uma expressão humana. Porque Deus sabe tudo. Entendeu? Deus sabia onde estavam Adão e Eva. Quem não sabia onde estava era o casal. Então a pergunta de Deus é uma pergunta psicológica também. Entendeu? Sabe aquela vez, nós como brasileiros temos o costume de falar assim, né? Por exemplo, vou falar aqui no caso da Meiber, por exemplo, a Meiber que está aqui. Eu poderia falar assim, Meiber, tá tudo bem com você? Veja, é uma pergunta educada, é uma pergunta respeitosa, mas também é uma pergunta que pode levar a Meiber a uma reflexão, correto? Então quando Deus pergunta assim para Adão e Eva, Adão, onde você está? Esse onde você está não era que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. Era que Deus também queria que Adão e Eva refletissem nessa pergunta. Ou seja, vocês estão aonde? O que vocês fizeram? Por que vocês estão escondidos? Por que fugiram de mim? Por que não querem minha presença? Por que estão com medo de mim? Por que estão com vergonha de mim? Entenderam? Então Deus pergunta, Adão, onde estás? Mas esse Deus que pergunta é o Deus que vai atrás. Entendeu ou não? Agora escuta. A iniciativa da salvação é de Deus. A obra da salvação é de Deus. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Deu para você entender, Nivaldo? Deu para você entender, Nivaldo? Veja, o Ademir aí, veja, vocês entenderam? Não é eu que busco a Deus, é Deus que me busca. Entendeu, Larissa? Entendeu, Larissa? Entendeu, Lindomar? Entendeu, Maria de Lourdes? Veja, nós não estamos aqui porque nós somos tão santos, somos tão maravilhosos que a gente está aqui. Não, foi Deus que nos trouxe aqui. Foi Deus quem preparou esse encontro. Foi Deus quem usou o pastor Marino, usou o pastor Hermínio, usou outras pessoas para ter esse programa. Já faz tempo que eles têm esse programa. Já faz tempo que tem essa classe bíblica. E Deus vai usando os seus servos para criar meios para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Entendeu, Marina Abrão? Entendeu, irmã Marina? É isso. É isso, ô Germinaldo, que nós precisamos entender. Então Adão e Eva fugiram de Deus e Deus foi atrás de Adão e Eva. Isso quer dizer, ô Ivânia, que Deus ele não desiste de você, nem da sua família. Entendeu, Miguel? Deus não desiste de você e da sua família, né, Elisângela? Deus não desiste da gente, Antônia. Não desiste dos filhos da gente, nem do marido, nem da esposa, nem do pai, nem da mãe. Entendeu, o irmão Gilberto? Deus, ele buscou Adão e Eva, ele está buscando a gente também. Agora escuta, deixa eu contar para vocês uma coisa. Vocês do Zoom e você que está no YouTube, presta atenção no que eu vou dizer. Atenção, arregala o olhão aqui, olha para o meu rosto que eu vou te falar uma coisa importantíssima.
Quando Deus encontrou Adão e Eva se arrependeram do pecado cometido. E Adão e Eva pediram a Deus uma segunda chance. E Deus é um Deus tão misericordioso que Deus parou para conversar com Adão e Eva e aí então dar uma segunda chance para eles. Mas aconteceu uma coisa, Iraci. Iraci, aconteceu uma coisa muito, mas muito importante. Quando Deus estava com o casal ali, Adão e Eva, lá no canto, observando essa cena, estava Satanás, o Lúcifer. Ele estava ali no canto. E o diabo estava de olho, pensando assim, quero só ver o que Deus vai fazer. E o diabo armou uma acusação especial para Deus. Ou seja, o diabo pensou assim, será que Deus vai perdoar o casal ou será que Deus vai matá-los? Porque Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão, lembra? E Adão e Eva comeram do fruto proibido, ou seja, quebraram os mandamentos. Então Deus disse, certamente morrerás. Agora o diabo estava observando para ver se Deus ia matá-los mesmo ou não. Então o diabo pensou assim, se Deus matar Adão e Eva, aí o diabo diria assim, que tipo de Deus é você? Que Deus é você? Vai matar duas pessoas só porque comeram uma fruta? Só porque comeram uma fruta? Não era nem uma comida reimosa, era fruta natural, é ou não é? E agora Deus vai matar duas pessoas porque comeram uma fruta? Que injustiça, né? Que Deus é você? Tá vendo aí, anjos, tá vendo aí, universo? Eu não disse a vocês que Deus não era amor? Não falei para vocês que Deus era assassino? Não falei para vocês que Deus não era tudo aquilo que parecia? Tá vendo? Ó, o casal comeu uma fruta e Deus matou os dois. Então o diabo armou essa acusação. Você é muito carrasco, você matou duas pessoas só porque comeram uma fruta. Veja, isso é uma acusação. Aí o diabo pensou assim, matou Adão e Eva. Deus falou para Adão e Eva assim, eu amo vocês, vocês são meus filhos, e eu tenho um amor por vocês muito grande. Então eu não vou matar vocês, eu vou perdoar vocês. Vocês vão ter uma segunda chance. Só que tem uma coisa, a minha palavra que eu havia dito, certamente morrerás, não pode cair por terra. Ela tem que se cumprir. Então eu vou perdoar vocês e ao mesmo tempo minha palavra tem que se cumprir. Só que vai ser assim, para que eu perdoe vocês, para vocês receberem o meu perdão e para que a minha palavra não caia por terra, vai acontecer aqui uma coisa que eu queria revelar para vocês. Vai acontecer uma troca de amor. Eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou dar a minha vida no lugar de vocês. Ao invés de eu matar vocês, vocês irão me matar. Uau! Sequência do pecado e tal. Mas agora vamos ver Isaías 24, de 4 a 6. Tá bom? Eu sei que nós temos muitas pessoas ligadas no YouTube também. E além desse grupo aqui no nosso Zoom, nós temos milhares de pessoas nos outros canais assistindo. Então eu queria que nós atentássemos agora para Isaías 24, de 4 a 6. Diz assim, a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Você ouviu isso? Marca esse texto aí, marca esse texto. Depois você diz que o mundo está contaminado por causa dos seus moradores. Em que sentido? O ser humano transgrediu as leis de Deus, virou as costas para Deus, fugiu de Deus, não tem tempo para Deus. Então a Bíblia fala assim, por isso a maldição consome a terra, por causa da transgressão, do pecado, da rebeldia. Entendeu? Então a palavra de Deus afirma, por isso que o mundo está do jeito que está. Agora tem uma coisa, o tempo passou desde que Adão e Eva pecaram, o tempo passou, milhares de anos já se passaram. Mas de acordo com Gálatas 4, verso 4, Jesus viria a esse mundo na plenitude dos tempos. De acordo com a profecia, Jesus veio aqui.
E você sabe o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio aqui para cumprir a sua promessa de morrer em nosso lugar. Lembra que no Éden, Jesus prometeu para Adão e Eva, eu vou morrer no lugar de vocês? Então Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Lembrou da reza? Essa é uma parte do credo católico. E essa parte do credo é uma parte poderosa, está na Bíblia. Essa parte especialmente está na Bíblia. Então você vê, Jesus veio. Mas veja, quando eu falo que Jesus veio, atenção, Jesus é Deus, ele já existia antes, mas ele se tornou homem. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus veio e nasceu como nascem os bebês aqui na terra, só que não de uma relação marital de marido e mulher, claro, não. Jesus nasceu de mulher, mas por obra do Espírito Santo. Então a vinda de Jesus está dentro de um contexto profético, de um contexto salvífico, de um contexto de resgate. Jesus então veio, nasceu, cresceu. Quando tinha mais ou menos 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão, começou o seu ministério, mas o seu objetivo era ir à cruz. O objetivo de Jesus era morrer na cruz, porque a morte dele na cruz era a morte substitutiva, era a morte que substituiria a minha morte eterna, como ele prometeu para Adão e Eva. Ele disse para Adão e Eva, eu perdoo vocês, eu não vou matar vocês, mas eu vou morrer no lugar de vocês. Então Jesus veio para morrer no lugar do ser humano, no lugar de cada um de nós. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E é por isso, meus irmãos, que quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus curou várias pessoas. Mas observem que ele não curou todas as pessoas. Perceberam? Ele curou algumas, mas não curou todas. Ele curou um leproso, curou 10 leprosos, mas não curou todos os leprosos. Ele curou um paralítico, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou um mudo, um surdo, mas não curou todos. Ele ressuscitou um aqui, outro ali, outro acolá, mas não ressuscitou todo mundo. E por que Jesus fez algumas curas, mas não curou todo mundo? Porque o objetivo dele não era curar o ser humano fisicamente. O objetivo dele era resolver o problema do pecado. Era ir na raiz, na base, na origem do problema. Por isso que o seu objetivo era a cruz. Se Jesus curasse todos os doentes sem morrer na cruz, sabe o que aconteceria? O ser humano estaria saudável. Nós seríamos pecadores saudáveis. E nós teríamos mais saúde para pecar mais. Então o objetivo de Jesus não era esse. O objetivo de Jesus era resolver o problema. Entendeu ou não? É igual o pneu do carro. Quando fura o pneu do seu carro, normalmente a pessoa manda fazer um conserto, um remendo, né? Vai na borracharia e coloca. Mas dependendo do que aconteceu, aquele conserto não resolve. O que resolve é botar um pneu novo, dependendo do problema. Senão você vai ter sempre uma solução paliativa, provisória, e nunca vai resolver o problema. Entendeu ou não? Jesus não veio trazer apenas um remédio para controlar a pressão, para controlar a diabetes, para controlar a doença do coração. Jesus veio trazer o antídoto, a vacina, a cura, a solução definitiva. Por isso ele morreu na cruz. Agora aqui, presta atenção. Presta atenção, você que está no Zoom e você que está no YouTube, ó, chega mais perto. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha só, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sofreu muitas ameaças. Então a minha pergunta é, você acha que o diabo queria que Jesus morresse ou não? Não precisa responder, é só para pensar. Você acha que o diabo queria que Jesus morresse ou não? A resposta é sim e não. As duas respostas estão certas. Houve um tempo em que o diabo desejou a morte de Cristo. Que tempo foi esse?
foi quando Jesus era um bebê, uma criança. Lembra que o diabo usou Herodes, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? A intenção ali era matar Jesus. Então houve um tempo em que o diabo queria que Jesus morresse. Mas houve um outro tempo que o diabo já não desejava mais a morte de Cristo. E que tempo foi esse? Foi a partir do batismo de Jesus. A partir do momento que ele começou o seu ministério, que foi através do batismo, a partir do batismo. A partir dali, pode observar na Bíblia, o diabo não mais tenta matar Jesus, ele tenta levar Jesus ao pecado. Por isso que depois do batismo, Jesus vai para o deserto, fica em jejum 40 dias, lembra? 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, e no final do jejum aparece o diabo para ele. Mas o diabo não vem com uma arma, não vem com uma bomba, não vem com veneno. O diabo vem com uma tentação, com 3 tentações. Qual era a intenção do diabo? Era levar Jesus ao pecado. Deu para você entender ou não? Ele queria que Jesus pecasse. Porque se Jesus pecasse, o diabo seria vitorioso. Mas a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, porém nunca pecou. Amém? Foi tentado em tudo, porém nunca pecou. Amém, irmãos? Amém, amigos? Nunca pecou. Agora veja, a coisa foi tão séria que um dia o diabo usou Pedro. Jesus falou assim para Pedro e para os discípulos, eu vou para Jerusalém, serei julgado, serei condenado, eles vão me matar e tal, eu vou ressuscitar. Jesus estava contando para eles, sabe o que Pedro disse? Senhor, se o senhor sabe que vai para Jerusalém e que vai morrer, que vão lhe matar, é simples, não vá para Jerusalém, fica aqui. E Jesus olhou para Pedro e disse assim, arreda-te daqui, Satanás. Então você vê que o inimigo chegou o momento que ele não queria mais que Jesus morresse. Mas Jesus veio determinado a morrer na cruz, porque a morte dele na cruz era para salvar a mim e a você, era para pagar o nosso resgate. Entendeu? Esse era o objetivo. E quando o diabo viu, escuta isso, quando o diabo viu que não ia impedir a morte de Cristo, sabe o que ele fez? O diabo disse assim, ah é? Você vai morrer na cruz, né? Vai mesmo, né? Vai morrer no lugar do Lindomar, não é? Vai morrer no lugar da Adelina, não vai? Vai morrer no lugar do Marino, não vai? Vai morrer no lugar do Luiz, não vai? Vai morrer no lugar da Neuza, não é? Vai morrer no lugar de Adão e Eva, não vai? Vai morrer para salvar as pessoas do Capão, não é? Ah, você vai morrer mesmo, é? Ah, ok, já que eu não consigo impedir que você morra na cruz, porque se você morrer na cruz você vai salvar todo mundo e vai me destruir para sempre, então vamos fazer o seguinte, já que você vai morrer, então eu vou fazer da tua morte a pior morte de todas. É por isso que a morte de Cristo é precedida por um sofrimento sem igual. A morte de Cristo foi uma tortura, vocês entendem? Quando o diabo viu que não ia impedir a morte de Cristo na cruz, ele falou assim, então já que você vai morrer, então vou fazer você sofrer. Por isso que vem Judas, um seguidor de Jesus, e o beija e o entrega. Por isso que Jesus é preso, é julgado de madrugada, um julgamento ilegal, um julgamento injusto, um julgamento errado. Por isso que colocam sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, para zombar dele e para ferir a cabeça e ir matando Jesus aos poucos. Por isso que eles pegam a cruz de Barrabás e colocam sobre Jesus. A cruz tinha tamanhos desproporcionais. E Jesus levava uma cruz que não era a cruz dele. Então Jesus tinha uma coroa de espinhos furando sua cabeça, tinha uma cruz ferindo o ombro e as costas. Aí veio um soldado com um chicote romano, com um osso pontiagudo ali no chicote, como um anzol, e deu chicotadas nas costas de Cristo, e aquele osso afiado em forma de anzol entrava nas costas do Salvador e ele puxava. Ou seja, se a gente falar, até arrepia a gente. Jesus foi ferido em todos os lugares, de todas as maneiras, e ele começou agora a andar pela via dolorosa, sangrando, sofrendo, com fome, com sede, com frio. Estava fraco fisicamente, ele caiu, levantou, veio um moleque, cuspiu no rosto de Jesus e disse assim, se você é profeta, adivinha quem foi que te cuspiu? O outro veio, colocou um pano nos olhos de Jesus, uma venda, e bateu e disse, se você é profeta, adivinha quem te bateu? E davam gargalhadas e zombavam. Ali eram os demônios usando aquelas pessoas. Ou seja, a intenção era, vou fazer ele sofrer bastante, sabe para quê? Para ele desistir da cruz, para ele desistir da Larissa, para ele desistir do Luiz, para desistir da Maria de Lourdes, para desistir da Marina, para desistir da Ivânia, para desistir do Miguel, para desistir do Marino. O diabo falou assim, você não vai salvar essas pessoas, você vai desistir. Pressionou.
Mas o que o diabo não sabia era que tudo isso estava profetizado em Isaías 53. E tem mais, o que o diabo não sabia era que tudo isso tornava o sacrifício de Jesus ainda mais extraordinário, ainda mais perfeito. E Jesus não abriu a sua boca, não xingou, não blasfemou, não ficou nervoso, ele não pecou nem em palavras, nem em pensamento e nem em ações. E finalmente Jesus foi pendurado, chegou no Monte do Calvário, deitaram Jesus assim no chão, em cima da cruz, e aí bateram pregos nas mãos e nos pés dele. Você sabe, quando você quer matar uma pessoa, você não vai bater nas mãos e nos pés o prego, porque aqui não mata ninguém, isso não são pontos vitais. E eles pregaram as mãos e os pés e levantaram a cruz assim e penduraram Jesus entre o céu e a terra. Então sangrava a cabeça, sangrava as costas, sangrava as mãos, sangrava os pés. Então Jesus, a intenção era, vai morrer, o sangue vai cair gota a gota. É para sofrer, é uma tortura, para ver se ele desiste, para ver se ele xinga, para ver se ele fala um palavrão, para ver se ele abandona, para ver se ele... Jesus não desistiu da gente. Posso ouvir um amém? Jesus não desistiu da gente, ele podia ter desistido, não é mesmo? Mas ele não desistiu. E você não pode desistir dele, sabe? Você não pode desistir da classe bíblica, nem da igreja, nem da Bíblia, nem da fé, nem da esperança. Você não pode, porque Jesus não desistiu de você. Ele foi pregado naquela cruz e ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Quando ele morreu, o sol escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue em pleno dia. Os animais dispararam no campo. Os passarinhos voaram para suas árvores como se tivesse iniciado a noite. A terra tremeu. O céu parou. O Salvador morria por nós na cruz. Houve um silêncio nos céus e na terra. E Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Quando ele morreu, pegaram o corpo dele e sepultaram. E quando sepultaram Jesus ali, numa sepultura, numa rocha, então os romanos colocaram uma baita de uma pedra na porta. A intenção do inimigo era o seguinte, pode ser que alguém roube o corpo de Jesus e digam que ele ressuscitou. Então essa pedra aqui é para ninguém entrar e ninguém roubar o corpo dele. E daqui ele não sai. Daqui ninguém tira ele daqui. Esse negócio de ressurreição, isso é mentira. Eu quero ver ele sair daqui. Está lá dentro com a baita de uma pedra na porta. Ninguém o corpo dele, ele não sai daqui, ele não ressuscita. Eu vou segurar ele aqui dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Ao terceiro dia, ouviu-se uma voz dizendo, Jesus, teu pai te chama. Jesus saiu da sepultura, ressuscitou. A pedra foi arremessada longe. Os soldados que guardavam a tumba desmaiaram. Quanta ingenuidade daquelas pessoas. Como eles poderiam imaginar que uma pedra ou que uma ação humana ou até mesmo diabólica poderia segurar Jesus na sepultura? Não. Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Deixa eu falar outra coisa para você. Jesus está vivo, está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E em breve voltará para nos buscar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você tem algum parente que já morreu? Você tem algum ente querido que morreu na pandemia? Um amigo, um conhecido? Você conhece alguém que morreu não faz muito tempo ou que já faz muito tempo? Deixa eu falar uma coisa mais. Se essa pessoa morreu firme na fé, a sepultura não vai segurar essa pessoa. Entendeu? A pessoa pode ter sido cremada, sepultada, ou pode ter morrido numa explosão de avião e o corpo foi para o mar. Não importa. O mesmo Deus que fez o homem do pó da terra, ele vai ressuscitar a pessoa do pó. Agora, eu termino a minha fala dizendo o seguinte. Sabe por que a pandemia? Sabe por que, junto com a pandemia, o desemprego, a crise política, o medo, o pânico, essa crise no mundo que não vem de agora, porque antes nós tínhamos outros problemas, agora agregou mais esse.
E quando esse passar, viram outros e outros e outros. Você sabe por que, à medida que nos aproximamos do fim, sabe por que os problemas vão se avolumando? Sabe por quê? Escuta isso aqui, você do YouTube, você do Zoom. Olha, atenção, se alguém tiver meio com sono aí, ei, levanta a cabeça, olha para mim. Sabe por que os problemas estão se avolumando? É a mesma máxima que o diabo usou com Jesus. Quando o diabo viu que Jesus ia morrer na cruz, ia salvar todos nós e ele seria derrotado, o que ele fez? Ele intensificou o sofrimento de Cristo. Foi ou não foi? Agora, por que o diabo está causando esse problema no mundo hoje? O sofrimento, a luta, a guerra, a batalha de todo mundo. Sabe por quê? Para você desistir da fé. Para as pessoas olharem e falar assim, onde está Deus? Cadê Deus? Cadê o Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? E cadê a fé? E cadê não sei o quê? Ou seja, a intenção é zombar de Deus, blasfemar contra Deus. A ideia é o seguinte, tá vendo? Não adianta nada andar com Deus, confiar em Deus, aí o problema. Cadê a solução? Então o diabo está usando a mesma técnica. Trazendo o problema para você desistir da fé, para você desistir da igreja, da Bíblia, da oração. Faça como Jesus, não desista. Sabe por quê? Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Jesus em breve voltará. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Quem crê mais, levanta as duas. Eu já levantei as duas. Jesus em breve voltará. E deixa eu dizer outra coisa. Se você crê, ele vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar. Se você aceita, ele volta. Se você não aceita, ele volta. Se você se batiza, ele volta. Se você não se batiza, ele volta. Se você abandonar os seus vícios, ele vai voltar. Se você não abandonar, ele vai voltar. Não importa o que aconteça, Jesus vai voltar. E esse dia está perto. Os sinais estão mostrando. E quando Jesus voltar, você e eu precisamos estar preparados. E sabe quando deve ser nossa preparação? Hoje. Sabe quando deve ser nossa decisão? Agora. Hoje é o dia da nossa entrega, da nossa decisão. Assim como Jesus se entregou por nós, nós devemos nos entregar a Ele. Assim como Jesus sofreu por nós, nós até podemos sofrer por Ele também e vamos sofrer por Ele também. Mas o que Deus quer de nós hoje, ô Cristina, é que nós tomemos a decisão definitiva de entregar nossa vida. Quem não nasceu de novo ainda, quem não batizou ainda, que se batize, que tome uma decisão de Deus. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de nascer de novo. Ah, pastor, mas eu estou doente. Venha doente mesmo. Ah, mas eu tenho depressão. Venha com depressão. Ah, mas eu sou católico. Venha o católico. Mas eu sou espírita. Venha o espírita. Mas eu sou ateu. Venha o ateu. Mas eu sou homossexual. Venha o homossexual. Mas eu não tenho muita fé. Venha sem muita fé. Mas eu sou budista. Venha o budista. Pastor, mas eu sou muito pecador. Então vem correndo, rapaz. Não, mas pastor, eu tenho que resolver 1 milhão de coisas. Venha a Jesus. Venha a Jesus. O pecador tem que ir a Jesus. O pecador, eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Vamos a Jesus. Não arrume desculpa, não arrume argumento, não fique buscando argumentos humanos e justificativas humanas. Chega, chega, meu amigo. Agora é a hora de você ter uma atitude de fé. Ter uma atitude de fé. Como Jesus um dia teve por você, você precisa ter essa atitude de fé com Ele também. Amém? Entendeu ou não? Entendeu? Amém? Deixa eu perguntar aqui no Zoom e no YouTube. Tem alguém aqui que fala assim, pastor, eu entendi essa mensagem e eu quero me preparar para o dia da volta de Jesus. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu sou o primeiro da lista. É uma pergunta para todo mundo. Não é só para quem é da igreja A ou da igreja B, é para todo mundo. Amém, amém. Agora a minha pergunta é mais específica. Agora a pergunta é específica. Tem alguém aqui no Zoom, tem alguém aqui no YouTube que diz, pastor, eu aceito me preparar para o batismo. Eu quero me batizar. Eu quero ver se tem alguém aqui que tem essa coragem de se entregar a Jesus e falar, eu vou me preparar e eu quero me batizar. Assim que eu estiver pronto, eu quero me batizar. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, pode levantar a mão eletrônica ou a mão física. Sabe como é que levanta a eletrônica? Eu acabei de levantar a minha. Tá vendo? A Glória levantou, o Jairo levantou. Quem aqui diz, pastor, eu quero me batizar? Tô vendo ali, Germinaldo Saraiva, e tem uma outra pessoa com ele, que eu não sei o nome, mas tá ali. Quem mais? Tô vendo aqui o Jonas com a mão levantada, tô vendo várias pessoas com as mãos levantadas. Eu tô vendo no Zoom, não tô vendo no YouTube. Então você do YouTube escreva assim, eu aceito, só assim, eu aceito.
eu aceito, eu quero me batizar. Você aqui do Zoom, você que não batizou ainda, nós estamos chamando você para você se preparar para que você seja batizado o mais rápido possível. Quem mais? Quem mais deseja isso? Levante a sua mão eletrônica ou levante a mão física se você quiser, mas a eletrônica fica levantada aí, ó. Eu tô vendo aí com o pastor Marino que tem uma pessoa aí com as duas mãos levantadas. Bravo, 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 bravo. Quem mais? Vai levantando a mão. Quem é, pastor Marino? É o Neto. Opa! Parabéns para esse neto, parabéns. Quem mais? Quem mais aí no Zoom, no YouTube, que diz assim, pastor, eu quero me preparar para o batismo. Quem mais? Tem pouca gente, precisamos ter mais gente aí tomando essa decisão. Quem mais aí deseja levantar a mão eletrônica ou a mão física mesmo e dizer assim, pastor Luiz, aí, muito bem, muito bem. Olha aí, ó, tô vendo a mão aí da aluna da escola adventista. Isabel. Tô vendo aí a mão de outras pessoas tomando decisões. Que lindo. Isabelle, o Gustavo, pastor. A Marilene, pastor. Oh, que beleza, pastor. Gustavo, Marilene. Muita gente. O Germinal. Agora, pastor, aumentou, hein? Vai aumentando. Vai aumentando. Tá aumentando, tá aumentando. Que maravilha. Continua, põe a sua mãozinha eletrônica levantada. Assim a gente pode ver. Olha aí, ó. Ariane Ribeiro. Pastor. Parabéns. Parabéns, glória a Deus, parabéns. Que linda decisão, que linda decisão. Parabéns. E agora, enquanto nós continuamos levantando as nossas mãos, pastor Hermínio, eu gostaria de convidar, com a ajuda da nossa equipe de apoio, eu quero convidar a Melissa Barcelos para cantar uma música sobre milagres. Enquanto isso, continue levantando a sua mão. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres. Derrama teu Espírito sobre a nação. Vejamos tua glória e poder nesta geração. É um milagre. A crer e ver os teus milagres. É um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor.
Que bênção, que bênção. Amém. Obrigado, Melissa. Que linda música, não é? Agora você entendeu o verso bíblico que eu usei para começar o tema? Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem dor, nem clamor, porque tudo isso é passado. Quando Jesus voltar, ele vai nos levar para os céus e depois vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde seremos felizes para sempre com o nosso Deus. O batismo é em duas direções. O primeiro apelo foi para todo mundo, quem deseja se preparar para ir para o céu. Né? Todos nós queremos. O segundo apelo foi quem deseja se batizar, que ainda não se batizou e deve se batizar o mais rápido possível. Parabéns a todos vocês. Eu queria fazer uma oração e depois da oração eu passo a palavra ao pastor Marino e ao pastor Hermínio para fazer o encerramento. Mas primeiro vamos orar, tá bem? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa mensagem da Tua palavra. Obrigado por saber que Jesus morreu na cruz, nos deu a salvação, pagou o nosso resgate, derrotou o mal e garantiu a vida eterna para cada um de nós. Essa noite aceitamos Jesus como Salvador e aceitamos nos preparar para a vida eterna. E muitos decidiram nascer de novo através do batismo. E por isso, meu Deus, eu me uno ao pastor Marino, ao pastor Hermínio e aos demais líderes desta classe, dessa igreja, para pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está no YouTube, cada pessoa que está no Zoom, e que quando Jesus voltar, que nenhum de nós se perca, mas que todos nós alcancemos a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Hermínio.